Na continuação ao artigo da revista Chiesa Viva, chegado a Roma, o coronel entregou o sobrescrito a Pio XII, que lê na sua presença, muito pálido, né? Era breve. O último texto oficial, assinado pelo pró-secretário de Estado, Monsignor Montini, é datado de 23 de setembro de 1954. Em 1º de novembro de 1954, Pio XII afasta Monsignor Montini da Secretaria de Estado. Por outras informações, sabe-se que naquele trágico outono de 1954, Pio XII tinha ainda descoberto que o seu pró-secretário de Estado, o senhor Montini, lhe havia escondido todos os despachos relativos ao cisma dos bispos pós-chineses, né? Cujo caso se agravava. Em 1º de novembro de 1954, Pio XII nomeou Montini arcebispo de Milão. A sagação teve lugar em Roma em 12 de dezembro de 1954 pelo cardeal Eugênio Tisserand. Mas por que entregar a maior diocese do mundo a um traidor, ao Papa? Bem, a verdadeira razão conhecia num encontro pessoal com o general Leconte dos serviços secretos francês. O general falou-me, primeiro, de muita coisa respeitante a infiltração maçônica na igreja de hoje. Depois, improvisadamente, fez uma pergunta: você acredita que também Paulo VI seja maçom? E, sem esperar a minha resposta, passou-me um livro de Carlo Falcone, editado antes que Montini fosse Papa, e mostrou-me uma passagem do livro, as páginas 69, na qual se lê que uma pessoa influente no grau 33 da maçonaria assegurava que também Montini estaria inscrito numa loja maçônica. Por fim, narrou-me a vicissitude, né, do afastamento de Monsignor Montini da Secretaria de Estado por Pio XII, porque realmente trabalhava para a Rússia com o desconhecimento do Papa e, deste modo, traía-o de fato. Montini, na vida de Pio XII, não pisou mais na soleira do Vaticano. Para Milão, mas não fez cardeal, nem aceitou mais em audiência. Se bem que Pio XII vivesse mais 4 anos, né? E que deu a compreender muitas vezes a um cardeal que não queria como seu sucessor. Como se vê aqui, não se trata de revelação de segredos de Estado, podemos dizer, porque nos arquivos franceses ainda está tudo aquilo que disse do pessoal sobre o caso Montini. Sobre as relações obscuras, clandestinas e de própria iniciativa do Monsignor Montini, contudo, existe também a fonte do arquivo do cardeal Tisserand. Era um arquivo continuamente atualizado, contendo documentos de valor histórico e também de
uma certa delicadeza explosiva, entre os quais também o credo marxista do então Monsenhor Batista Montini, o qual em 1945 se ligou em amizade com Palmiro Togliatti, secretário do Partido Comunista italiano, recém-chegado da União Soviética. Por intermédio de círculos protestantes da Universidade de Uppsala e ligações com a ortodoxia russa. O Sr. Montini dava a conhecer ao Kremlin que nem toda a Igreja e nem todo o Vaticano aprova para o futuro as orientações do Papa Pacelli. Pois bem, no arquivo do Cardeal de Serran estavam ainda os relatórios secretos que foram entregues a Pio XII pelo coronel Arnoldo. O dossiê, constituído principalmente por cartas de Montini, que assinalavam a KGB, a Polícia Secreta Soviética, até mesmo nomes e movimentos de sacerdotes que exerciam clandestinamente o ministério sacerdotal entre as pessoas aproximadas e perseguidas dos países comunistas. Pio XII não sabia explicar a causa do terrível drama do sistemático desaparecimento dos sacerdotes enviados clandestinamente para a Rússia, a não ser de um espião escondido no Vaticano. Então encarregou detetives secretos, disfarçados de monsenhores, que descobriram, no ato de fotografar, um documento secreto. O jesuíta Alighiero Tondi, um do círculo de Montini, ou melhor, seu conselheiro especial, interrogado, foi identificado como agente da KGB. Instruído em Moscou, e que o Vaticano transmitia a seu chefe da União Socialista Soviética, os documentos que fotografava no arquivo Vaticano. Na acurada investigação resultou que era ele que também passava aos seus superiores soviéticos a lista dos bispos e dos sacerdotes clandestinos, enviado à Rússia por Pio XII, os quais, por estas delações, eram presos, mortos ou enviados para a morte nos gulags soviéticos. Este é um fato de extrema gravidade, talvez único, de certo um agir de assassino, pois Pio XII, após estas revelações, teve um colapso e foi obrigado a ficar de cama durante muitos dias. Todavia decidiu a imediata expulsão de Montini do lugar que tinha equiparado. A Secretaria já do Estado, Montini em Milão, e a primeira opinião que se forma de um príncipe e da sua capacidade de compreensão, ao observar os homens que o rodeia, e quando estes são capazes e fiéis, pode ser sempre considerado sábio, porque sobre como reconhecer a pessoa capaz e mantê-la fiel. Mas quando estes homens são de outra qualidade, não se pode formar uma boa opinião do príncipe pelo erro fundamental que cometeu ao escolhê-los. Isso foi uma frase
colocada para se analisar, de Nicolau Maquiavel, de O Príncipe, esse tema de 1513, né? Uma vez em Milão, Montini encontrava-se livre depois de 30 anos do controle da Cúria e do freio papal. O arcebispo Montini estabelece novo rumo para si próprio, né? Que deixaria uma marca indelével no seu episcopado. E a seguir, no futuro, pontificado seu, né, reúne em seu redor uma camaralha de companheiros de viagem, de mentalidade liberal e anarquista, comunista, socialista, mafiosa, e de membros da comunidade artística e literária da vanguarda. Como a virtude atrai homens de virtude, assim o vício atrai homens viciosos. Muito rapidamente ficou claro que Montini não era um padre mariano. Foi de fato um padre maritainista, uma pessoa completamente diversa. Desde o primeiro dia da sua chegada, os milaneses, que têm grande devoção pela Mãe de Deus, começaram a lamentar que o arcebispo Montini faltasse sensibilidade mariana, acusação reforçada pela conspícua ausência do arcebispo na tradicional festividade da coroação de Maria e peregrinação a Loreto, e a falta de participação na receita pública do Rosário. O biógrafo do Papa Paulo VI tratou de adoçar o criticismo, afirmado que Montini preferia uma mariologia cristocêntrica, mas também esta concessão verbal não muda nada. Na realidade, a teologia batista, Montini era um antropocêntrico e não teocêntrico. Tinha como centro o homem e não Deus. Montini era o maior e mais influente discípulo de Jacques Maritain e do seu humanismo integral, habitualmente descrito por H. Caron, Le Courrier de Rome, como compreendendo uma fraternidade universal de homens de boa vontade, pertencentes a diversas religiões, ou a nenhuma religião em absoluto. É no interior dessa fraternidade que a Igreja deveria exercer a sua influente fermentação, sem a impor e sem procurar ser reconhecida como a única verdadeira Igreja. O padre Jorge de Nantes resume o espírito do humanismo integral no seu acrônimo MASDU, Movimento para a Animação Espiritual da Democracia Mundial, no qual a Declaração dos Direitos do Homem substitui o Evangelho de Jesus Cristo. Democracia universal é uma analogia do reino de Deus sobre a terra, e a função da religião é a de fornecer inspiração e animação espiritual à humanidade, deste modo regenerada, sendo o profundo final do Masdu
o completo aniquilamento da religião e a sua metamorfose num humanismo ateu. Dizia-se que o novo arcebispo de Milão não ouvia o sino da igreja, mas ouvia a sirene das fábricas. Deste modo, não surpreendente, que numa das primeiras visitas à residência episcopal, Jacques Maritain, ex-grande filósofo tomista, levasse consigo Saul David, apóstolo da Revolução Permanente. Aí Montini ficou tão impressionado com o homem que Maritain chamou o seu apaixonado amigo pessoal e um dos grandes e verdadeiros homens deste século, que convidou Alinsky para o seu hóspede por 2 semanas para poder consultá-lo sobre a relação da igreja com os sindicatos comunistas locais. Saul Alinsky, nascido em Chicago em 1909, judeu não crente, era diplomado pela Universidade de Chicago em 1940 e fundou a Industrial Arias Foundation como vitrine para a sua tática revolucionária de organização de massas para o poder. Os mais estreitos associados de Alinsky encontram-se entre os membros da já hierarquia católica e do clero, incluindo o cardeal Mondlane e seu protegido bispo Bernard, o padre ativista John Egan, este um dos primeiros promotores de Call Action. O apoio e a fonte financeira principal de Alinsky eram a família Rockefeller, riquíssima e secreta. Comunista família Rockefeller. O comunista também, Marshall Faye, na Conferência Episcopal Americana, o SCC, e a Igreja Católica Americana, Alinsky estava a lado com o Partido Comunista dos Estados Unidos até a sua ruptura com esse partido após a assinatura do Pacto Soviético Nazista. Jacques Maritain, Saul David, padre da Revolução a Cristiana, James Fraser, editor do Approaches, escreve: Alinsky é produto do naturalismo maçônico e revolucionário marxista, os quais ensinam a necessidade das elites tomarem e manterem o poder político. Alinsky era um não crente para o qual a ideia de dogma era um anatema. Dado ao naturalismo de Alinsky, não se surpreende que não haja nenhum espaço na sua ética social para o absoluto e para alguém que fosse intrinsecamente bom ou mal, né? Divorciado e recasado 3 vezes, mostrava todo o seu desprezo pela velha cultura, quando a virginidade era uma virtude,
A igreja de hoje e de amanhã, de Alinsky, não deveria ser nem católica, nem protestante, nem judaica, nem islâmica, nem budista, nem animista, mas um único sincretismo mundial. Amalgama sináptico de todos os credos existentes. Como se observa, o distinguia Saul Alinsky, não era a sua receita para uma igreja mundial sincretista, mas ter sido o primeiro que fez aceitar amplamente esta ideia no interior da Igreja Católica. De todo modo, se Jacques Maritain e o seu maior discípulo, Papa Paulo VI, não tivessem lançado os fundamentos para a revolução na Igreja, a aliança de Alinsky e a sua intimidade com a Igreja Católica teria sido impossível. Conclui Fraser que durante os seus 8 anos como arcebispo de Milão, a política sempre mais radical de Montini, pô-lo em conflito com outros membros da Conferência Episcopal Italiana, na CI, entre eles o arcebispo de La Vicenzo, da Diocese de Nova Hara. Uma vez estabelecido na Diocese, o arcebispo Montini toma a decisão de fechar e remover. Toma essa decisão e o jornal bem consolidado e publicado pela Diocese de Nova Hara, o bispo Grimigni, ordinário de Nova Hara, protestou justamente porque este ato não era da jurisdição do arcebispo Montini. Mas que ocorre? Em 1 de janeiro de 1963, apenas 6 meses antes de sua eleição ao sólio pontifício, Montini enviou ao arcebispo de Nova Hara uma carta de tal conteúdo que, ao lê-la, Grimigni sofreu um fatal ataque cardíaco. A carta foi encontrada pelo auxiliar de Grimigni, Monsenhor Ugo Poletti, que a guardou para si. Mas vejam, quando Montini parte de Milão para Roma, segue o fantasma do arcebispo Grimigni, na pessoa de Monsenhor Poletti. 1967, a imprensa italiana recebe a informação de que a morte do arcebispo Grimigni estava ligada ao novo Papa. Imediatamente depois, Paulo VI nomeia Poletti para a Diocese de Spoleto. Foi a primeira de uma série de aparentes e de milagres e espontâneos promoções papais do ambicioso prelado, que incluíram também o cargo de vigário de Roma, de presidente da Conferência Episcopal Italiana, e a nomeação cardinalícia conferida por Paulo VI em 5 de março de 1973. Mas a máfia de Milão do arcebispo Montini, 2 dos mais estreitos colaboradores do arcebispo Montini em Milão foram o Monsenhor Giovanni Benelli e o Monsenhor Pasquale Amati. Montini tinha recrutado Benelli aos 26 anos, poucos anos depois de sua ordenação, para servir como seu secretário na Secretaria de Estado. Quando Montini foi para Milão, Benelli seguiu após a eleição de Montini ao papado. Benelli
seguiu até Roma em 1966 e serve como o núncio papal do Senegal. Depois regressou a Roma como representante de Paulo VI para a Cúria Romana. Um ano antes de sua morte, Paulo VI fez seu fiel servidor Benelli cardeal e nomeou o arcebispo de Firenze. Um dos mais famosos protegidos de Benelli foi o padre americano, cardeal Justin Rigali, o rival de Benelli. Nas atenções e afetos de Paulo VI, era o seu secretário pessoal. Monsenhor Pasquale Mac, a quem deram a alcunha de Madre Pasqualina de Montini, natural de Varese, Mac era professor do seminário. Sabia como usufruir da cidade de Milão e do seu mundo subterrâneo. Mac tinha afinidade com filosofia francesa e com arte moderna e chamou muitos dos seus amigos artistas para encontros com Montini. Após a eleição Montini ao papado, Mac seguiu seu patrão até Roma, onde se tornou conselheiro do Papa em todos os aspectos da estética e depositário dos segredos mais obscuros. Mac, que era Peter Herbert White, afirma ter estado muito bem coligado no mundo da finança, tinha relações muito estreitas com 4 importantes conselheiros financeiros do Papa: Michel Sindona, Monsenhor Paul Marcius, Roberto Scalvi e o bispo Donato de Bonis. Se bem que diferentes por personalidade e temperamento, Mac e Benelli tinham uma coisa em comum: a sua pertença à maçonaria em 1976. Os nomes, juntamente com o número de código e a data de iniciação de Monsenhor Pasquale Mac e Monsenhor Giovanni Benelli, figuravam uma lista de funcionários vaticanos pertencentes à maçonaria. Esta lista foi publicada. De todo modo, acusações aos 2 homens íntimos do Santo Padre de que eram maçons não teve nenhum efeito na sua futura carreira, quer sob o pontificado de Paulo VI, quer sob o de João Paulo II. Em uma história que diz: o arcebispo Montini encontra o tubarão. Michele Sindona, alcunhado de o tubarão, tinha lançado raízes no mundo submerso de finança de Milão, muito antes de Montini ser arcebispo daquela cidade. Ele nasceu em Messina, em 1917. Sindona, educado nos jesuítas, estava estudando leis quando as tropas britânicas e americanas invadiram a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. O empreendedor Sindona decide desfrutar a ocasião que oferecia o lucrativo mercado negro e entrega-se ao tráfico de
limão e de grãos, já que a máfia siciliana controlava o tráfico dos produtos. Sindona faz um acordo com o chefe mafioso Vito Genovese, ao qual Sindona dava uma certa percentagem dos seus ganhos a troco de proteção dos seus business e de sua pessoa. Em 1948, Sindona abandona a pobre zona do sul, devastada pela guerra, e dirige-se a Milão, a cidade mais rica e industrializada do norte, onde se torna conselheiro financeiro de vários milaneses ricos e influentes. As suas credenciais mafiosas seguiram-no ao norte. Mas em 1954, quando Sindona soube que Pio XII nomeara Montini arcebispo de Milão, conseguiu uma carta de recomendação do arcebispo de Messina, sua diocese de origem. Pouco depois, Sindona conquista um novo cliente em Montini e na igreja milanesa. O arcebispo Montini ficou tão grato a Sindona que o levou a Roma para apresentar ao príncipe Máximo Spada, antigo funcionário do Instituto para Obras Religiosas, o IOR, popularmente conhecido como Depósito do Patrimônio da Igreja. Caracterizava-se pelas suas obras caritativas. Sindona torna-se um homem de confiança e foi-lhe dado um controle do programa de investimentos, esses investimentos estrangeiros do IOR. O patrimônio total do IOR naquele tempo era de cerca de US$ 1 milhões, mas o patrimônio era um aspecto secundário em relação ao Estatuto de Isenção de Impostos do IOR e a sua potencialidade de reciclagem de dinheiro sujo, especialmente dinheiro da máfia, resultante do tráfico de heroína, prostituição e contribuições políticas ilegais dos fundos do mundo subterrâneo, incluindo a maçonaria. Em 1960, Sindona, que trabalhava usando o velho adágio, o melhor modo de roubar um banco é ser o seu dono, comprou o seu banco privata. Em um curtíssimo tempo recebe depósitos provenientes do IOR. Usou esses fundos para construir a pirâmide dos seus investimentos e iniciar a reciclagem de fundos ilegais por intermédio da Banca Vaticana. Após a eleição de Paulo VI, Sindona segue Montini até Roma e torna-se um dos maiores arranjistas do IOR. As suas operações e o seu portfólio financeiro cresceram. Em 1964, Sindona criou uma firma internacional de corretagem de valores chamada MoneyX. Em 850 bancos, com clientes, em um movimento financeiro anual de US$ 200 milhões. Muitos membros do Palácio, os ricos e famosos de Roma, utilizavam o MoneyX para proteger a sua fortuna do fisco através de contas ilegais. Sindona tinha um registro secreto nas transações dos clientes da MoneyX, como seguro contra eventuais futuros dias de ajustes de conta.
O Vaticano e o Papa Paulo VI, juntos aos nomes e números de contas secretas de membros do topo do Partido da Democracia Cristã, bem como do Partido Socialista e do Social Democrático, estavam anotados no pequeno livro negro de Sindona. Nos fins dos anos 60, o Grupo Sindona incluiria 6, seguidamente, bancos em Itália e no estrangeiro, e mais de 500 corporações gigantes e conglomerados. Um desses bancos foi o Franklin National Bank, de Nova York, 18º banco dos Estados Unidos, com um patrimônio de mais de 5 milhões de dólares. Foi comprado em parte com os ganhos que Sindona tinha desviado dos seus bancos italianos. Por outra parte, tinha desviado fundos dos seus patrões secretos, isto é, a siciliana. E em 1971, da loja de propaganda AP2, a famosa loja maçônica de inspiração mafiosa chefiada pelo grão-mestre Lício Gelli. Além disso, Sindona ocupava-se também de transações financeiras para a Central de Inteligência, a CIA, que durante o período pós-bélico tinha derramado somas consideráveis na Itália, parte das quais entraram na Banca Vaticana. Entretanto, o amigo de Sindona, o Papa Paulo VI, enfrentava a maré de enchente de críticas provenientes do Estado. O governo italiano ameaçava anular a isenção de taxas da Igreja sobre as suas propriedades e sobre os seus investimentos, de que a Santa Sé usufruiria desde o tempo do regime fascista de Mussolini. Sindona então propôs um esquema para esconder o dinheiro Vaticano em investimentos e Paulo VI anuiu. Paulo VI, o maçom, é preciso que a democracia, a que hoje se chama convivência humana, se abra a uma concessão universal, que transcenda aos limites e obstáculos de uma afetiva fraternidade. Palavras de Paulo VI, na mensagem de Natal de 1964. Com o encargo da Santa Igreja de Deus, Paulo VI impõe a sua fé na Torre de Babel maçônica. Em Nova York, 4 de outubro de 1969, Paulo VI empenhou-se a fundo para dar vida ao naturalismo. Em Bombaim, em 2 de dezembro de 69, sublinhou neste naturalismo como aroma da humanidade. Diz que a humanidade sofre profundas mudanças e procura os princípios dirigentes e a força nova que conduzirão no mundo futuro. Mas para atingir aquele ideal, Paulo VI oferece não Cristo, não a graça dos sacramentos, mas oferece o humano, a religião. O VI fala como maçom, como cristão, e muito menos como sacerdote. O mundo novo foi a sua primeira, o seu primeiro quimera. Os princípios da Revolução eram francesa de 1789. Foi o seu evangelho, fazendo um paraíso terrestre contra a inventiva dos homens, um sonho de falso profeta. A palavra de Deus, de fato, desmente todas as suas afirmações.
por uma, não há paz nem serenidade. Para os ímpios, porque só Deus dá a paz, e não dá como dá ao mundo. Em 6 de janeiro de 1964, em Belém, Paulo VI disse: devemos assegurar à vida da Igreja um novo modo de sentir, de querer e de comportar-se. Em 12 de agosto de 1960, num discurso, disse, com plena audácia, a religião deve ser renovada. E numa carta sobre o Shalom, escreveu: não se trabalha pela Igreja, trabalha-se para a humanidade. Estas eram falas de apostasia. Também por isso Paulo VI um dia será anatematizado por esta sua utopia maçônica como o maior corruptor da Igreja do século XX.